bom dia a todos. Prazer enorme tê-los aqui. É um super prazer para mim e sempre fico muito grato à ANEFAC dessa possibilidade de a gente ter um comitê que possa debater temas tributários, né? O nosso maior objetivo é a gente poder trocar ideias. O nosso mundo jurídico ele busca sempre esse aperfeiçoamento e acho que é o que todos aqui têm buscado, né? Como é que a gente pode melhor compreender essa seara de riscos e oportunidades que a gente vive. Então, aqueles que são entrantes desse mês, eu queria dar uma resumidinha como é que é qual é a visão do comitê. A gente tem um comitê já faz 2 anos que tem sido mensalmente a gente se reúne para debater jurisprudências. E essas jurisprudências a gente seleciona tentando encontrar aquelas que parecem ser as mais relevantes, né? Então, vamos falar sobre imposto de renda, PIS/COFINS, falamos sobre a questão de processo de execução, que eu vou colocar hoje, previdenciário, enfim. A ideia é que a gente ache temas, e esse é o grande desafio nosso, tentar achar temas que sejam de interesse de todos, indiferente do setor econômico, do tipo de empresa que a gente vem escolher, presumido real, cumulativo não, e diferimento e isenção, enfim. A ideia e o que traz um pouco mais de desafio à área, porque achar matérias que sejam comuns, interessantes a todos, é sempre um grande desafio, né? Isso não quer dizer, e aí é uma tentativa nossa também, de tentar, a partir de alguns dos próximos meses, alguns comitês temáticos. Então, discutir questões específicas do mundo financeiro, do mundo da área do comércio, enfim, nós estamos tentando desenvolver isso. Juntamente com isso, em termos de, para fins administrativos, a ideia nossa é a gente ter uma reunião que seja de 1 hora no máximo. Então, eu vou desenvolver aqui o tema, espero eu, em 45, 50 minutos, e depois eu abrir para perguntas. Eu vou abrir um pouco de espaço, talvez, entre um tema e outro, até para não deixar para o final, porque perde o ritmo. Antes de a gente entrar nas questões, na pauta proposta, eu queria fazer 2 rápidos comentários. Primeiro, nós temos um portal hoje novo, chama-se educanefac.org, então eu convido a todos a conhecer, e aqueles que já conheceram, olhem, entrem todo dia, tem muita coisa nova, tem matéria publicada, não só de matéria tributária, matéria societária, matéria trabalhista. A gente tem recheado e trazido muito conteúdo para todos os associados e aqueles que esperamos que venham a ser associados da ANEFAC. Outra coisa é a questão da participação para fim de CRC, aqueles que necessitam a pontuação. O CRC, a gente tem negociado com o CRC a possibilidade de que esses painéis possam ser computados como pontos para obedecer os critérios do CRC. Então, o que eles nos pediram é que a gente fizesse rápidas questões e que vocês respondessem. Então, aí talvez uma pequena burocracia, o que não aconteceria no presencial, mas eu não sei nem se a gente não vai montar e ter e deixar permanente esse comitê eletrônico. Até me parece uma oportunidade incrível por ter pessoas do Brasil inteiro participando. Então, aqueles que precisam, eu vou disponibilizar junto com um e-mail que a gente faz o questionário de qualidade, 3 questões para responder, tá bom? Aí eu peço que vocês se identifiquem, aqueles que não se identificaram, por favor, se identifiquem no questionário, para que a gente possa endereçar os pontos de vocês para o CRC, senão eu não tenho como. Muitas das pessoas que entram com o número do celular, então tem lá Apple 4, Samsung 15 e assim sucessivamente, a gente não tem como controlar isso. Então, peço essa gentileza. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato com a sede e o Egídio, o Boli ou qualquer outro representante poderá ajudá-lo, tá bom? Então, vamos à nossa discussão. Essa nossa reunião, eu coloquei 3 temas. Eu vou falar sobre a questão do prazo de restituição tributário. Você está me ouvindo, Kelly? Estou te ouvindo, Carlos. Oi, doutor, como vai? Tudo bem?
Bom dia, tudo bem você? Bom dia, doutor Fragoso. Bem, Prazer estamos tê-lo aqui aqui participando conosco. aí. Obrigado. Que bom, tá joia. Só peço que você possa... Isso, obrigado. Então vamos falar sobre o prazo decadencial de gestão tributária. Esse aqui até é um comentário antes de começar o tema técnico. Eu tenho acompanhado muito nesses últimos 10 anos debates sobre matéria tributária nos tribunais, e no CARF são duas linhas pesadíssimas: restituição, compensação, a questão da extinção do crédito tributário, e também a questão da decadência. Esse é um caso bem interessante, como tem outros vários bem interessantes, os debates entre compensação e pagamento, enfim, é um debate, infelizmente, sem fim. Mas essa decisão nos traz pelo menos um pouco de um caminho que demonstra em que momento que o crédito tributário ele passa a correr para fins de decadência. O segundo debate é sobre um planejamento tributário, é uma estrutura montada por uma determinada empresa que foi entendida como simulação. E a simulação, por ser fato grave, ela implica não só na cobrança dos tributos, mas Selic, mas também multa qualificada, também responsabilidade solidária dos administradores. Eu quero passar um pouco sobre esse assunto, e também o início de um procedimento penal, né? Então isso tem que ser visto com muita tranquilidade, né? E é um debate enorme que a Receita e os contribuintes sempre tiveram, e o mundo sempre tem. Até onde eu posso ir, né? Qual é o limite da reorganização dos meus negócios de forma que eu possa capturar as melhores oportunidades. Esse é um tema que um só painel sozinho não daria conta, porque o conceito de essência, forma, simulação, negócio indireto, fraude, mas na medida do possível, é o tema que eu sempre vou deixar pronto para uma conversa, porque eu sei que é uma função nossa como administradores de empresa. Eu tive muitos anos nessa função, buscar a otimização da carga tributária, otimização da forma mais lícita possível, mais perene possível, mais confiável possível. E o terceiro item é sobre a fraude de execução. E aí eu vou fazer uma comparação, eu vou comentar um pouco de uma recente decisão, 2019, do STJ, que firmou o entendimento, qual é o conceito da fraude de execução, inclusive em linha com a própria novo normativo do Código Tributário Nacional, e que é um pouco diferente da fraude de execução civil, onde lá se debate a boa-fé e aqui se debate o direito ao crédito tributário, né? A preferência do crédito tributário em detrimento de outras dívidas. A gente fala da qualidade do crédito tributário. Então, vamos lá. O caso o número do caso é esse. Eu vou depois deixar disponível esse slide para quem quiser fazer consulta. Basicamente, é uma compilação das decisões, e também eu tenho como costume deixar demonstrado quais são as bases legais. Depois a gente lê o texto, acho que é um processo interessante. Como esse grupo é um grupo de muito bom nível, eu vou tomar a liberdade de não só apresentar a decisão, mas também citar as bases legais para mostrar onde é que nós estamos posicionados. Muito bem. Qual é a emenda? Eu sempre começo pela ementa. Para vocês entenderem o que foi decidido, e depois eu vou passando pela base legal e algumas passagens de decisão e a conclusão sobre o lançamento. Fato gerador de 2009. E qual foi a decisão? O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou em valor maior do que o devido extingue-se após o transcurso de prazo de 5 anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Tem uma norma própria no Código Tributário, que eu vou passar com vocês, que mostra quais são aqueles elementos que fazem a extinção do crédito tributário. No caso de saldo negativo de imposto de renda, lucro real anual, o direito de compensar ou restituir inicia-se após a declaração de rendimentos. Então, veja, aqui nós vamos dizer a contagem de prazo, tá? Porque esse é um ponto muito importante, a partir do momento que eu faço efetivamente a minha comunicação ao fisco. O que fala o artigo 65, que fala sobre a questão da restituição, compensação, enfim. O sujeito passivo tem direito, independente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos. 1, que é o nosso caso,
cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ao maior do que foi devido em face à legislação aplicável ou da natureza e circunstâncias materiais do fato gerador ocorrido. Isso aqui é o seguinte, olha, deixa eu passar o 168 e eu concluo. O 168 que fala sobre esse 65 fala: o direito de pleitear restituição extingue-se por decurso de 5 anos contado, na hipótese do inciso 1º, que é o que nós vamos falar hoje, na data da extinção do crédito tributário. Então a pergunta, bom, o que é extinção do crédito tributário? O que é esse conceito de pagamento indevido ao maior? Em teoria, um pagamento indevido ao maior é um pagamento que nunca poderia ter ocorrido. Então logo o contribuinte tem direito a se ressarcir desse valor, sob pena de enriquecimento ilícito de um lado e empobrecimento inadequado do outro. Essa é a base da estrutura toda, a segurança. Se eu paguei errado, então eu tenho direito a que o dinheiro seja devolvido, né? E aí, olhando pela questão da extinção do crédito tributário, o que nós temos que olhar? O pagamento é o mais claro, né? O pagamento não cabe discussão, é moeda, é líquido. E aí eu tenho a hipótese da compensação. A compensação também é uma hipótese de extinção do crédito tributário. Só que ela fica subordinada a uma futura fiscalização, a futura auditoria e convalidação do fisco. Eu tenho a transação, possibilidade, remissão, prescrição e decadência também, uma vez que o prazo em pouquíssimas situações do direito, há a possibilidade de que o direito seja perene, né? A grande maioria o tempo ele acaba engolindo, na questão de cronos, né? O tempo acaba engolindo o direito. Caso a pessoa não manifeste interesse em determinado prazo determinado pela lei, esse direito acaba sendo tomado pelo tempo. Conversão do depósito em renda, essa aqui também é uma questão interessante. Essa é um rápido comentário. A conversão do depósito em renda só vale a partir do momento do trânsito julgado. Nunca, e aí algumas procuradorias tentaram colar a tese de que se no curso do processo converter o valor em renda, então teria extinto o crédito tributário. Não é isso. Isso é uma forma torpe de interpretar a norma. Eu tenho também o pagamento antecipado, que é o que conta a decadência, nós vamos falar também. O pagamento antecipado é a homologação do lançamento, os termos do 151 e 4, que fala sobre a construção do crédito tributário. A consignação em pagamento, esse é uma forma de imóveis ou outros ativos. Decisão judicial irreformável, e aí a questão do CARF aqui, né? Decisão administrativa irreformável, assim entendida, definitiva na ordem administrativa, que não possa mais ser objeto de ação anulatória. Decisão judicial passada em julgado e dação em pagamento de bens imóveis da forma estabelecida em lei. Então, essas são as formas que o Código Tributário determinou, e não me parece, pelo menos até hoje, não vi outra hipótese diferente dessas que estão aqui listadas. Então, o legislador foi bem preciso na determinação das hipóteses. Adicionalmente, aí nós temos a questão da lei. O que a lei ordinária tratou no momento? Nós estamos falando de imposto de renda. Então, o que fala o imposto de renda? Se eu estou falando imposto de renda anual, em que momento se dá essa consagração, ou seja, esse momento de comunicação daquilo que ocorreu, né? A pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo imposto de renda pago em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimado. E vamos falar do parágrafo 3º, que é o que nós estamos buscando. A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma desse artigo deverá apurar lucro em 31 de dezembro de cada ano. E aí, o artigo 6º também fala da questão do pagamento. Então, se positivo, eu vou ler, né? O imposto devido apurado na forma do artigo 2º deverá ser pago até o último dia útil do mês subsequente àquele que se referir. Então, o saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte tratamento. Se negativo, poderá ser objeto de restituição ou compensação. Em que momento é isso? Essa é a questão. Em que momento eu posso entender que começa a contagem de prazo para que, se eu paguei errado nessas compensações, antecipações, retenções ou qualquer hipótese onde sobrou saldo no final do ano, qual é o momento, até quanto tempo, qual é o início da contagem de prazo desses 5 anos? Esse é um dos grandes complicadores em matéria de decadência e prescrição, é o momento a partir do qual nós saímos contando esses 5 anos. Porque 5 anos são para a grande maioria das hipóteses determinadas do Código Tributário. Então vamos lá, o saldo, elementos do lançamento, aí vocês vão entender o que eu escrevi ali embaixo. Era saldo negativo, retenções estimativas do ano de 2009. A empresa resolveu protocolar o pedido de restituição e compensação, o PED-COMP em papel,
e aí eles ingressaram, isso não, a decisão não conta o porquê, mas eles ingressaram com dado de segurança e houve sentença determinando que a Receita processasse o efetivo documento em papel, né? E o requerimento da restituição foi protocolado em 2015. Então, olhando na tabelinha de baixo, o que nós temos? A primeira parte da esquerda, nós estamos falando de antecipação, retenções estimativas, antecipações de fim de imposto em janeiro a dezembro. Em julho de 2010, a empresa entrega a declaração de imposto de renda. E aí eu tenho 5 anos. Contagem de quê? Da entrega da declaração de imposto de renda. Então, contando 5 anos desse momento e não anteriormente isso aí, eu teria que calcular qual seria a data final para que eu pudesse utilizar esse saldo credor dos impostos, saldo acumulado. E nesse caso, como eles protocolaram o PERDCOMP em 3/15, então estaria fora do período decadencial, período de exercício do direito. E aí um comentário interessante que o julgador faz, e isso eu queria dividir com vocês, ele fala o seguinte: a Receita Federal não pode decidir a restituição ou compensação sem efetuar um confronto entre o valor do imposto retido, informado no DIPJ do contribuinte, com o valor do IR-fonte, informado da DIF emitida pelas fontes pagadoras. Ou seja, só com a declaração em mãos que ele consegue validar isso. Então, nem teria como contar prazo de outra forma. Com isso, em qualquer regime de tributação, inclusive no lucro presumido ou trimestral, o início do prazo para a restituição fica atrelado à entrega da declaração, que é o ato formal que o contribuinte tem de dizer ao fisco quais foram as suas atividades, impostos, etc. Tal. E mais um tema interessante que eu também vi, que vale a pena dividir com vocês, foi uma outra sobre compensação. Se o pagamento também via compensação daria crédito. A Receita tem entendido, eventualmente, que não é compensação, mas só a partir eu não poderia trabalhar com compensação, porque a compensação pressupõe um outro fato anterior àquilo, um outro saldo credor. E nesse caso, mesmo a compensação também tem esse efeito de, a partir da declaração, né, a compensação feita tem esse efeito de prorrogação de 5 anos do crédito tributário. Alguma dúvida, pessoal? Se alguém quiser, fique à vontade de mandar ou por escrito, ou eu estou abrindo aqui a tela para participação. Ok. Então, vamos lá. O segundo... Deixa eu me liberar aqui as minhas... Então, vamos lá. O segundo caso é o caso também, é uma decisão também do CARF. Vou falar também sobre essa decisão, a 2202.006.088. Essas 3 decisões que eu vou apresentar foram publicadas recentemente, tá? Então, caso vocês queiram a íntegra, podem me mandar por e-mail, não tem problema, ou então não é também difícil de encontrar. O meu e-mail está no e-mail inicial e depois eu vou disponibilizar, mas de qualquer forma é roberto@peresfragoso.com.br. Muito bem, então, nós estamos falando sobre contribuições previdenciárias, 2012, fato gerador, que se refere à contribuição patronal, aos 20%, mais SAT, GILRAT, FAP, Estado da Educação, FNDE, INCRA, etc., tal, 5S, enfim. Então, esse foi o auto de infração. Qual foi a ementa? Pagamentos realizados por intermédio de contratos de prestação de serviços inexistentes com a colaboração interposta das pessoas jurídicas vinculadas aos segurados com emissão de notas fiscais inidôneas. Eu vou explicar o que aconteceu. Havia anuência da empresa, e aí sim a questão da solidariedade. Então entrou uma pergunta aqui, eu vou tomar a liberdade então de interromper e comentar. O prazo de entrega da IPJ também vale para contar de prazo para fiscalização? Excelente pergunta. Olha, esse é um tema bem complicado. Por quê? Em teoria, o que mais usual é que a decadência ela apenas acontece caso a fazenda não se manifeste, e essa manifestação é nos termos do artigo 142 do CTN,
Significa o auto de infração é atividade obrigatória da fiscalização, então ou seja, o contribuinte não fez nada, então, e ao não fazer nada, a Fazenda é obrigada a lançar, no prazo de 5 anos. E aí eu tenho duas possibilidades. A primeira possibilidade é quando não há ocorrência de fraude. E aí até vou melhorar a discussão. Entendendo que simulação é gênero, onde eu tenho abuso de forma, abuso do direito, fraude à lei, negócio indireto, etc., como indivíduos, né? como específicos dentro de uma relação lógica. Se eu não tenho fraude, nada, o que acontece? A contagem é do primeiro dia do fato gerador. Então, se eu tenho janeiro, começa a contar em fevereiro. De outro lado, e aí eu tenho 5 anos. Se nada acontecer durante 5 anos, então, em tese, o direito está decaído, está apodrecido em uma forma etimológica de ler o texto decadência. De outra forma, entendido que há indícios de fraude, simulação, enfim, a contagem de prazo já não é mais já no artigo, no parágrafo 4º do artigo 150, mas ela vai para a regra geral, que é o artigo 173, inciso 1º. Lá é o primeiro dia do ano posterior, ou seja, se eu estou falando em 2009, em tese eu estaria contando primeiro dia, 2009, estaria contando 2011, porque é o primeiro dia útil do ano do exercício seguinte à existência do fato gerador. Então não é logo o primeiro dia do ano subsequente, é o próximo. Essa matéria, de alguma forma, está bastante resolvida nos tribunais, porque normalmente o pessoal falava assim, bom, se é 173, eu conto a partir do primeiro útil do dia posterior, porque normalmente a gente falava em imposto de renda, né? Hoje, a gente tem que olhar que o CTN foi redigido, foi promulgado em 66, e lá essa loucura não existia. A regra geral era o artigo 173, e a exceção eram os tributos que a gente fala por homologação. E a partir do momento que 99% dos tributos de uma companhia são por homologação, ou seja, é o contribuinte que faz, a regra geral virou exceção, por incrível que pareça, né? Por quê? Porque todo PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição, etc., tudo isso aí quem faz é o contribuinte, eu já faço, declaro, vou para execução fiscal direto, e a diferença o fisco lança. O fisco não lança aquilo que eu lanço. Bom, e aí, só para concluir, então, se eu tenho indício é o resumo rápido dessa história toda, tá bom? Que é um tema muito sofisticado, muito complicado, são 16 ou 18 hipóteses diferentes de prescrição e decadência sobre todas as situações previstas no CTN ou na vida real. Então, se não houver lavração de autoinfração em contados 5 anos, seja pelo artigo 150, parágrafo 4º, ou 173.1 do CTN, então, em tese, o direito do fisco lançar decaiu. E essa é a outra pergunta. Não é de outra forma, a questão do contribuinte é a mesma coisa. Eu tenho 5 anos para manifestar o meu direito do crédito. Esse direito se manifesta pelo pagamento, que é o pagamento antecipado. E aí, o momento de calcular isso, aí tem essa questão na compensação, porque a compensação, né, que são as antecipações que ocorrem dentro do período do ano, elas vêm em janeiro, fevereiro, março, até o final. Mas o fisco fala, pô, mas eu não tenho como validar isso, mesmo que ela tenha que seja a contagem de prazer do pagamento antecipado, que é o texto daquela lei complementar 118, que veio a acabar com aquele benefício de contar a decadência 10 anos. Se é um pagamento antecipado, como é que eu faço nas compensações de crédito, de antecipação, etc. Tal. A contagem de prazo nessa decisão é o que eu estou falando. Ela abre a partir do momento, ela começa a contar a partir do momento que eu faço a declaração, porque até então eu não tenho declaração, nem sei se é ou não é. Se é saldo acumulado, se não é saldo acumulado, se tem a mais, se tem a menos. Então, no caso desse quesito, nesse ponto específico da compensação, é a decisão do fisco, porque é uma matéria bastante controversa, eles entenderam que é só a partir do momento que o fisco tem acesso para validar é que começa a contar, que é a entrega da declaração e não o primeiro dia do ano posterior, tá bom? E aí, se não faz... Esse é o problema. Se não faz, ela infelizmente, também pereceu o direito. Agora, o senhor fez uma pergunta muito interessante, se ela é dedutível ou não, né? É um tema bem complicado, porque, fazendo uma analogia com as multas de Anvisa, multas de CAD e tal, a Receita tem entendido que essas multas não são dedutíveis, que estão fora do objeto social. Por outro lado, quando a gente pensa em
perecimento de um direito, é um direito legítimo, por algum problema interno a gente não conseguiu exercê-lo, há bons argumentos para que a gente defenda a dedutibilidade dele, tá? Mas vai ter esse é um tema pouco, eu particularmente nunca vi nenhuma decisão nesse caminho, olhando de uma forma pragmática, né, como tratar essa dedutibilidade, porque é uma perda natural, ninguém quer perder isso, faz parte da atividade, uma vez que, só construindo um pouco do argumento, faz parte da obrigação da empresa o exercício das obrigações de fazer, né? A obrigação tributária não é só de pagar, mas também de fazer. E o fazer significa declarar, e também esse monte de controle e tal. Quer dizer, entendendo que por algum motivo não querido, né, eu via ter um direito perecido, me parece que há argumentos interessantes para conversar sobre a dedutibilidade. Então tá, gente, depois, olha, as questões que eu não consegui responder, até porque o tempo, gostaria de ser muito firme nessa questão de uma hora, por isso que vocês têm milhões de obrigações, podcasts, e o chefe em cima de todo mundo, e funcionário, e essa loucura toda, depois a gente pode, fiquem à vontade de me contatar, a gente vai conversando. Tá? O objetivo desse comitê é exatamente isso, a gente ter a oportunidade de conversar. Outro elemento interessante... Peraí, só um pouquinho aqui, sumiu uma janelinha aqui do nada. Só um minutinho. Chat, deixa aberto o chat e aí a gente vai conversando. Pronto, depois na cabecinha aqui, ok. Outra coisa, eles faziam cessão de crédito. Então, eu vou ler a ementa e depois eu vou explicando. Aí eu tenho lá, então, anuência da empresa, pagamento do médio de intermediário, cessão desses créditos para os funcionários, escrituração contábil com natureza distinta dessa operação, porque elas eram registradas como PLR. Verbo intitulado em conta contábil de participação, então tudo era lançado na conta de PLR ou então sob bônus de contratação, no caso de ser pago esse bônus de contratação ou hiring bônus. Natureza remuneratória, então, dado o entendimento, e já concluindo na ementa, natureza remuneratória de tais verbas, incidência de contribuição previdenciária de terceira, integração do salário de contribuição. E aí eu tenho as consequências, não só o tributo devido, mas multa de ofício, ocorrência de simulação, fraude objetiva, enfim, objetiva significa que não requer prova, é uma discussão bem complicada quando a gente diz que é objetivo, subjetivo, a fraude objetiva, aquela que não requer qualquer tipo de prova, e subjetiva necessita um nível certo de cognição humana. Bom, é um debate incrível e que ajuda muito na questão de entender o limite do planejamento tributário. Presença interposta da pessoa jurídica para realizar o pagamento de rendimento, notas fiscais inidôneas, sujeição passiva, artigo 135, e dos administradores, diretores, responsabilidades solidárias, ou seja, cada um foi arrolado como responsável no próprio auto de infração, que é bem alto. Claro que a responsabilidade tem que ser vista no limite de cada um, no limite do que é atribuído a cada administrador, e isso deve estar muito claro. E esse ponto é interessante sobre todo aspecto onde haja um eventual indício de fraude e o entendimento de qual é o papel de cada administrador com o objetivo de evitar o que a gente chama hoje em dia de governança corporativa. Bom, o que nós tínhamos lá? A empresa optou por pagamento dos seus executivos, parte de valores, não chamar de PLR ou não, mas a empresa tinha o costume, como obrigação, forma de remunerar os seus executivos, feitos por notas fiscais emitidas por empresas terceiras que não tinham relacionamento direto ou indireto com a empresa. Então tinha lá história de contabilidade, serviços jurídicos, internet, tinha um monte de gente. E aí essas empresas tinham contato com essa empresa, as empresas que emitiam nota fiscal faziam a cessão do crédito, e essa cessão era conhecida pela empresa, porque se eu faço o registro desse prestador no meu sistema, eu vou ter que colocar a conta corrente dele, CNPJ e tal. E a partir do momento que eu pago na conta de terceiros, eu tenho ciência dessa cessão de direito.
Esses pagamentos não tiveram IR-fonte, porque não estavam na lista lá dos serviços de retenção. E muitas dessas circularizações, já que o fisco pode fazer circularização, já vi várias vezes, eles apontavam que esses serviços nunca foram prestados. Então, você tinha aqui a prova claríssima, declarada, né, da fraude. É o que a gente chama de pejotização de rendimentos. Só que, nesse caso, a pejotização, a empresa não necessariamente era em nome dos executivos, muitas das empresas eram em nome de terceiros. Algumas empresas também eram de funcionários. O que a empresa argumentava? Que deveria prevaler a essência sobre a forma e a verdade material. Esse é o problema, né? Qual é o conceito de forma e verdade? A forma não é formalidade, muito se erra. Eu acho que é interessante um rápido ponto aqui. Quando a gente fala sobre forma, a forma é o modo pelo qual eu entendo a coisa. Se eu tenho uma relação jurídica entre partes, a minha forma é o contrato. E o contrato tem certas formalidades, mas a forma de eu entender, então, não é que a essência sobre a forma é um dos elementos da essência. Para eu entender a essência, eu tenho que entender forma e matéria, aquilo que se trata a coisa e o próprio meio com que ele se identifica. Um cavalo tem a forma do cavalo, que é a única forma possível, e também tem a essência do cavalo, a matéria do cavalo. Os dois juntos, mas a existência do cavalo me dá a realidade. Esse é o conceito mais puro da coisa, do real. Então, dizer que a prevalência da essência sobre a forma, ela tem que ser tomada com muito cuidado, porque as palavras podem nos ajudar a distorcer todo o sentido da realidade. E o que todos buscamos é saber a realidade. A simulação é um ato que tem como objetivo mostrar uma realidade totalmente diferente, mostrar uma ocorrência de um fato pensado que não tem correlação qualquer um com a realidade. Esse é o conceito próximo que a gente pode chamar de simulação, né, que eu trato como gênero, onde eu tenho fraude à lei, abuso da lei, fraude, simulação, etc., como indivíduos. Aqui ele fala, não se trata de tributo previdenciário, mas eventualmente da falta de retenção de IR-fonte e beneficiários. E aqui foi um problema, inclusive apontado, eu vou ler para vocês. Na própria defesa, aquele que redigiu a defesa fala, olha, se é que há um problema, o problema foi de retenção de IR. Bom, então fazendo isso, eu de alguma forma estou confessando que eu tinha um interesse em reduzir artificialmente, ardiculosamente a carga tributária. E aí fala, independente da forma utilizada, os pagamentos têm natureza de PLR, mas não tinha programa qualquer. Esse é um ponto até, acho que não sei se eu coloquei. O programa nesses pagamentos não tinha métrica qualquer e ele desobedecia frontalmente aquela lei 10.101 que trata dos quesitos essenciais para que o PLR seja tratado como matéria não tributária para fins de previdência. Agora, se eles têm matéria de previdência, então, o máximo que eu posso entender para evitar o dano do IR-fonte é o pagamento no limite de até R$6.000. Fora isso, tem IR-fonte. Mas é que tá, na verdade, não era bem isso. Era para realmente evitar, pelos indícios, pelas informações que o processo traz, o objetivo que parece que ficou demonstrado é que essa estrutura feita por PJ de terceiro ou própria tinha como objetivo, efetivamente, a redução da carga tributária previdenciária. Por quê? Aí o que os argumentos de defesa trazem? Foram 2 pagamentos por ano, que é um dos elementos, um dos requisitos. O pagamento do PJ é eventual e não traz em si, então não considerado que é PLR, então entendendo que é eventual e não traz incidência, então eu dei porque quis. Então fica essa confusão. Por isso é muito importante quando a gente demonstra um argumento que a gente tenha certeza e clareza que um não vai impactar o outro. O pagamento em folha não foi contestado, porque teve também um outro programa de PLR. E aí o que o julgado traz? Aí, então, esses os primeiros argumentos, os principais argumentos que eu selecionei na decisão. E o que o julgado fala? Primeiro, na lei 10.101 não admite PLR via PJ. E fica um negócio estranho, porque eu pago para uma empresa, e aí é o que falou no segundo item, né? Eu pago por uma empresa, essa empresa que vai remunerar o meu funcionário, né? Então, é o que está apontado, é uma estranha pejotização.
As notas fiscais acabam sendo inidôneas, porque não tem função qualquer, e eu tenho a cessão do crédito com a anuência da empresa, que é um procedimento incompreensível para a empresa listada. Eles até colocam isso, né? Eu estou melhor não abrir o detalhe do lançamento, mas é uma empresa listada. Tem que tomar muito cuidado, porque essas empresas, essas informações são públicas. São poucos os processos tributários que correm em sigilo de justiça. E no CARF não tem previsão para isso. Quer dizer, isso pode expor de forma muito grande, né, a empresa. E no final ainda o jogador coloca: confessar que o pagamento foi feito sob procedimento que objetava evitar o desconto de renda é também uma confissão sobre a fraude. Seguindo, ainda é colocado, novo comprovação do pagamento do PLR, a constatação da fraude objetiva pela pejutização. A fraude, esqueça o termo objetivo, porque se eu estou provando, então seria uma fraude subjetiva. Toda vez que isso fala do sujeito, eu estou falando da subjetivação. Então eu falo que do objeto, de uma irrelevante esse processo cognitivo, então eu falo em objetivação. Mas constatada a fraude objetiva da prejudiciação dos rendimentos destinados a retribuir o trabalho, descumprimento dos acordos coletivos, pois concedia a verba salarial PLR nessa conta contábil. Então, o que nós temos adicional? Então, tem um ponto interessante. Se eu tenho um acordo coletivo que determina as grades de salário, eu fazendo isso, eu estou indo contra o próprio acordo coletivo. Então, isso fala sobre o próprio lançamento, ou em outras palavras, o aspecto material, né, da norma, né, a relação mesmo de incidência. Em função do que nós falamos, e mais alguns detalhes, eu vou comentar um pouco sobre a questão da qualificação. O que fala o julgado? Que é uma ação dolosa, né, com vontade tendente a impedir ou retardar total parcialmente a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou excluir modificação, que é o texto do artigo 71, 73 daquela lei 4.506. Então, o que ele cita como elementos para a qualificação da multa? Esquema de prestação de serviço simulado através de pessoas jurídicas vinculadas ou não. Tinha empresa de diretores dentro desse total, mas também tinha outros que eram só cessão de crédito. Acordo prévio entre o recebedor e o repassador do recurso, então havia um conluio entre a empresa e o beneficiário. E aí sim a questão da responsabilidade solidária. Prática ardíaca, utilização interposta das pessoas jurídicas ainda que tenham colaborado com a fiscalização. Então, o que esse final de texto quer dizer? Que a empresa alegava que não poderia a multa ser qualificada porque todas as informações necessárias e suficientes para entendimento da operação foram fornecidas. Então, não poderia ser qualificada a multa, dado que a empresa foi absolutamente transparente em todo tipo de informação. Mas não é não é aqui que nós estamos discutindo. Isso aqui seria caso de uma outra multa. Seria uma multa isolada, nos termos daquela lei 9.430, os artigos 44 lá para frente, e os 73, 4 combinados. Aqui não. Aqui, em diferentes empresas prestou todas as informações ou não, a multa é qualificada pelo fato da conduta ter sido dolosa. A essência sobre a forma isso advogou contra a empresa, porque o que fez foi exatamente aquilo que a lei vedava, que era pagar o PLR fora das regras da própria lei. Que é o que, em outras palavras, o que a doutrina trata de negócio indireto, onde eu tomo fraude à lei, eu tomo um caminho, já que a norma proíbe frontalmente, esse é o caso de fraude à lei, dado que a norma proíbe frontalmente, eu tomo um caminho enorme para chegar no mesmo lugar, usando um corpo de leis diferentes, mas o resultado seria negativo se caso eu fosse utilizar a lei que foi criada para aquilo. Em termos de base legal, eu tenho lá a multa gravada, fala no artigo 44, inciso 1º, parágrafo 1º. Então, será aplicada a multa de 75% e duplicada no caso da ocorrência dos artigos 71, 2 e 3 da Lei 4.502, independente das penalidades administrativas ou criminais. E o que tem que se tomar cuidado, que olha o problema que eu falei, o administrador, não só a multa vai impactar a empresa, o principal deve ser pago, como a multa qualificada, solidariedade, ou seja, os administradores respondem com o seu próprio patrimônio, e junto com eventual inquérito penal. Então, o que eu tenho? Eu deixei para vocês,
talvez algum não tenha tido a oportunidade de acessar, acho que é interessante ver o conceito que a norma traz de sonegação, de fraude, de conluio, né? E que é toda ação ou omissão que tende a impedir ou retardar a incidência do tributo, né? Tudo aquilo que, de alguma forma, dolosamente, intencionalmente, eu fraudei para conseguir o meu objetivo. E no caso de responsabilidade solidária, fala o artigo 135, mas também fala o 124, quando é um interesse comum. Mas eu vou falar só sobre isso. São impessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes às obrigações tributárias resultantes de ato praticado com excesso de poderes. Então, é ir além do estatuto ou contrato social. Se o estatuto tem um objeto e esse objeto é desrespeitado, eu estou indo além dos meus poderes, ou mesmo a procuração, enfim, estou indo além dos meus poderes, ou infração à lei, quando eu vou frontalmente contra uma norma, se a norma determina aquilo e eu não cumpro. Contrato social ou estatuto. Muito bem. Quem são? Pessoas do 135, são vários representantes no 334, mandatários prepostos empregados, então tenho não só os diretores, gerentes ou administradores, mas também eventualmente mandatários, gerentes, enfim. E aí, nesse caso, é o inciso terceiro, diretores, gerentes, representantes da pessoa jurídica de direito privado. E aí é o caso, como eram diretores, gerentes, representantes, os que tinham benefício sobre esse PLR pago por meio de PJ, esses caras, naqueles que tinham autorização para fazer a operação, não foram todos os gerentes, mas simplesmente aqueles que tinham o direito de autorizar tal operação. Aqueles que receberam o benefício não foram arrolados como pessoalmente responsáveis, mas apenas aqueles que eram efetivamente responsáveis por a autorização dessa operação. Normalmente fica limitado àqueles administradores da empresa. E também, nesse caso, teve a representação fiscal para fins penais. Ou seja, isso vai dar um bom trabalho, até porque, como é previdenciário, tem norma específica para isso. Mas também, se não fosse essa norma, seria aquelas determinadas na Lei 8137. Gente, nesse caso, era isso. Alguma questão, pessoal? Ou muitas questões, né? Essa questão da substância, da forma, da essência, é um tema apaixonante. E determinar qual é o limite é bem sofisticado. Não é impossível, mas requer um nível de esforço intelectual bastante alto, porque tem uma série de questões envolvidas nisso. Ok, então acho que não temos nenhuma dúvida, eu vou seguir. Deixa eu ver se não tem nenhuma dúvida do painel. Chat. Por enquanto estamos tranquilos, ok. Então tá bom, então vamos passar para o terceiro tópico, que é a fraude e execução fiscal, que é uma decisão de 2019 que fechou essa questão. Mas é uma matéria bastante complicada e eu quero mostrar o porquê dessa questão complicada, que é o novo texto do CTN, o artigo 185A, que fala dessa questão da presunção de fraude no caso de venda de bens. A emenda foi a seguinte: embargo terceiro, quer dizer, o terceiro prejudicado, alienação de bem posterior à citação do devedor. Então, olha, alienação de bem posterior à citação, não não, desculpa, é isso mesmo. Alienação de bem posterior à citação do devedor, fraude de execução caracterizada, artigo 135 do CTN. Desnecessidade de comprovação do plano de fraude, ou seja, não há necessidade, a partir do texto do artigo 135, 135A, não há obrigação da fraude, o interesse genuíno em lesar o terceiro, ou seja, a minha empresa está quebrando, eu vou vendendo meus bens.
Não. Aqui, assim, a própria venda do bem, posterior à citação ou posterior, que é o texto novo do artigo 185, é isso aí, né? Eu vou comentar isso aí, é onde eu vou andar, falando sobre a questão que entrou agora. A questão da citação, da citação do devedor ou então a inscrição da CDA. Em que momento, em outras palavras, né, esse painel aqui, esse pequeno painel, ele tem como objetivo pensar que em que momento eu ainda posso vender os bens sem que seja entendido como fraude de execução. E a fraude de execução, ela tem como consequência a desqualificação da operação para fins da fazenda pública. E, ou seja, o tributo ele vai ser devido. Então a venda é desfeita e o bem ele vai ser levado a asta pública para ser vendido e liquidada a dívida. Muito bem. O que fala o artigo 185? Presume-se fraudulenta alienação ou oneração dos bens e rendas se o começo for sujeito passivo em débito com a fazenda pública para crédito por crédito tributário regularmente escrito como dívida ativa. Parágrafo 1º, parágrafo único. A disposição desse artigo não se aplica nas hipóteses de terem sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes para ao total pagamento da dívida inscrita. Então, o que acontece? Até 2005, que é o texto da Lei Complementar 118, as pessoas podiam vender o bem até o momento da citação. A partir dessa lei, o que aconteceu? Antecipou-se esse momento para entendimento de fraude para a inscrição em dívida ativa. A inscrição em dívida ativa, ela não é um momento processual onde as partes se unem, onde há o contraditório, que ela nasce pela citação. Ela é anterior, é um momento onde a fazenda escreve como dívida. Tem um livro, chama livro de dívida ativa. Tinha, né? Agora é eletrônico, mas nesse momento, é a partir desse momento onde a empresa ou a pessoa se vender, a venda é considerada como fraude. Então, ela, de uma outra forma, se o momento estava aqui, que era a citação, e era muito... E qual era o problema disso? Era muito difícil de citar, porque a citação, ou ia lá o oficial de justiça, não conseguia, o oficial não conseguia, aí depois de meses, onde o devedor já tinha vendido tudo, vinha a citação por edital. Então, percebendo essa inépcia da dificuldade de lidar com esse assunto, o que fez o legislador? Antecipou e dizendo o seguinte, olha, a fraude vai a partir do momento da inscrição da dívida. E qual é o momento da inscrição da dívida? Aí é bem complicado, veja, porque eu tenho os tributos por homologação ou os não homologados, né, que são os de ofício ou por declaração. Esses tributos têm a inscrição da dívida ativa deles, ela é bem rápida. Se eu declaro e nada acontece, a dívida vai imediatamente para a fazenda, né? Fazenda Pública para a PGFN, para inscrição de dívida ativa e execução. Primeiro tem a inscrição de dívida ativa e depois o processo executivo que nasce pela citação. Então, se eu pudesse resumir em 3 rápidos cenários, eu teria o seguinte: os tributos, basicamente de tributos que incidem sobre bem real, que é IPTU, IPVA, esses em não pagar, a fazenda tem 5 anos para inscrever em dívida ativa, sob pena de decadência, ou prescrição seria aqui. 2, eu teria, no caso de auto-infração, final do processo administrativo no CARF, julgado o TIT, enfim. Uma vez julgado e mantido o auto-infração, é a partir do momento da inscrição da CDA, desse caso aqui, e depois a fazenda tem o prazo prescricional para a execução. E o terceiro é quando eu próprio faço a minha declaração, que é o tributo por homologação, já constituído como confissão de dívida, nos termos da Lei 9.430, onde eu declaro e não pago. Então, ao declarar não pago, o que faz o fisco? Ele manda uma cartinha te informando que você está em dívida, e aí, ao não fazer nada, ele é obrigado a escrever em dívida ativa e executar. Então, é nesse meio termo, nesse meio do caminho que está essa dívida ativa.
Então, se eu vendo em dívida ativa, já com inscrição em dívida ativa, aí já é considerada como fraude a partir de 2005, em função da lei, e essa jurisprudência demorou muito a ser finalizada em função da boa-fé, que eu vou comentar um pouquinho. Então, um exemplo aqui, ó. Aliás, e aí a fazer as comparações. Eu tenho uma súmula que trata sobre matéria civil entre partes, que o objetivo dessa súmula era sempre beneficiar o terceiro de boa-fé. Então, o que falava a súmula? O reconhecimento da fraude e execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente. Então, se eu vendia para alguém notoriamente, com um valor notoriamente abaixo do preço, com o objetivo de fraudar o credor, isso validado, ou então havendo o registro da penhora, né, no corpo da matrícula do imóvel, ou então no Detran, se é a grande discussão do Detran. Então, tinha o elemento que o comprador deveria ter sido prudente em avaliar. Então, nesse caso, ou a boa-fé ou o registro é elemento suficiente para a prova da existência do cancelamento da operação. Já no tributário, é irrelevante. Por quê? Porque o que se vê, o que se tem como interesse maior aqui do lado esquerdo é a boa-fé do comprador, mas às vezes compra o imóvel, depois de 4, 5 anos vai o oficial de justiça te informar que o imóvel vai à asta pública para pagamento de uma dívida de credores. Pô, mas eu fiz todo o meu trabalho, eu investiguei todas as certidões, etc. Mas, pô, como? Então, para isso serviu esse crescimento jurisprudencial. No caso tributário, é diferente, porque o que se fala o crédito tributário, ele tem privilégio. Privilégio de quê? Privilégio em relação aos outros créditos. Inclusive, aqueles que participam do RJ, falência, vão ver que o crédito tributário, ele antigamente era o primeiro, depois agora tem o salário, garantias reais e tal, mas ele está sempre muito próximo dos primeiros créditos. Por quê? Porque, de alguma forma, é a forma de financiar o bem público, que é o Estado. E o que falou esse RESP que foi julgado com a qualidade de recurso repetitivo? A simples alienação ou alienação de bens ou rendas, ou seu começo por quantias inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva de meios para quitação, gera a presunção absoluta de fraude e execução, mesmo diante de boa-fé de terceiro adquirente e ainda que não haja registro de penhora do bem. Ou seja, é diferente se houver o registro de penhora, se houver a certidão, a inscrição em certidão, já com isso caracteriza a fraude. No caso aqui eu tenho 2 pessoas, esse é para vocês terem uma ideia, a base desse recurso repetitivo do STJ. Então tem o vendedor, o caso do IBVE, uma moto. O vendedor, ele é citado pela Fazenda, pela dívida, em 24/1/2005. Ele vende a moto sem reserva de meio, é o bem que ele tinha. Ele vende 3 dias depois. A Fazenda, 2 anos depois, vem a tentar penhorar a moto. E um mês depois, ou quase um mês depois, tem autorização de penhora. Do outro lado, eu tenho o comprador. O comprador, ele quando tem ciência da penhora, porque é um ato público, ele vê o registro de transferência, ele entra com embargo de terceiros, dizendo que ele não tem nada com isso, boa fé, que essa era a jurisprudência do próprio TRF sempre, mas em função da alteração da lei, o privilégio é o tributário. Então, em 2010 eu tenho a decisão que vem a transitar em julgado e é eleito como recurso repetitivo em 2019, dizendo que o terceiro de boa-fé deveria ter ciência da execução fiscal. Por isso tem que tomar muito cuidado, seja em ponto que a gente esteja, para, primeiro, né, não vender coisas que tenham eventualmente gravame ou que possam ser entendidas como fraude, e, do outro lado, sendo comprador, fazer todo o exercício possível e imaginário para avaliar. E aí, começando pelo conta corrente da empresa, ver o que está acontecendo, porque a gente não tem necessariamente facilidade de acesso da CDAs, porque ainda não virou título executivo. Mas entendendo que existem processos, entender a natureza de cada um desses processos. Acho que era isso. E aí eu tenho essa mudança de funcionamento, essa corte vinha entendendo que para provar a caracterização da fraude e execução era necessário provar, além do fato de ser alienante devedor e da alienação por ser capaz de reduzi-la à insolvência, a existência de plano de fraude. Essa questão da prova da fraude, que era o foco em matéria civil, morreu. Esse é o ponto.
buscava-se, na verdade, proteger o interesse do adquirente de boa-fé em detrimento do credor. Mas como a discussão é diferente, eu falei em matéria tributária, que tem privilégio, essa discussão não funciona mais. E aí um rápido comparativo entre cível, interesse privado, regido pelo Código Civil, obrigação da prova da má-fé, do tributário não, interesse coletivo, norma específica e relevante à conduta, e ela nasce a partir da inscrição da CDA. É isso, é isso. Fico aberto a perguntas, por gentileza. Não perguntou? Tá. Deixa eu ver se nós temos aqui alguma... Bom, respeitado o prazo, então, de 1 hora, como é a nossa proposta ser extremamente preciso aqui no tempo, né? E eventualmente passar por algum outro algum detalhe que possa ser de interesse de alguma outra pessoa, eu tomo a liberdade de deixar o microfone aberto. Agradeço aqueles que participaram, aqueles que quiserem ficar comigo e continuar conversando, é um prazer. Eu tenho mais um tempinho para conversar com vocês. Vamos lá, então, sobre a questão da citação. Antes da citação, o contribuinte pode, então, vender imóvel? Em tese, sim, não tem problema, porque não daria fraude. Então, veja, essa questão ela é muito mais sofisticada do que parece, porque não é só o texto do artigo 185 que vai nos ajudar. Mas eu tenho uma série de outras coisas. Então, em matéria tributária, eu até hoje não vi a fraude a credores. Não vi essa. Mas o que é fraude a credores? São aqueles atos preparatórios de venda antes da execução, porque é no momento da execução que se diz aquilo que se deve. Então, anteriormente a isso não tem nada. Mas no meio do caminho, antes da execução, alguma pessoa, seja ela física ou jurídica, já percebe da fragilidade dos seus números e tenta antecipar isso por meio da venda de ativos, né? Aí eu tenho, no modelo civil, eu tenho a possibilidade de ingressar com um tipo próprio que chama fraude a credores, que é necessário, nesse caso, a prova robusta de que houve a má-fé na alienação. Mas aqui é muito complicado, porque não está na execução, ela está prévia à execução. E a norma fala fraude a credor, mas também fala de fraude fala de fraude a credor, mas também fala de fraude à execução. Em matéria tributária, já indo direto ao nosso ponto, eu não tenho isso. Então, o que a Fazenda tem como regra? Ela tem sempre ferramental. Qual é o ferramental? Medida cautelar fiscal. Então, o que acontece? A partir do momento que ela tem autos de infração que sejam maiores do que 30% do patrimônio ou valores superiores a R$500 mil, o que ela pode fazer e tem eventualmente feito é ingressar com cautelar fiscal para registrar nas matrículas dos imóveis ou ativos, enfim, que esse bem está ligado à garantia para o comprador, sabendo que esse bem não pode ser alienado sem a informação da Fazenda. Mas, respondendo a pergunta de vocês, não há na norma nada que proíba que a venda seja feita anteriormente à CDA. E até porque esse é o grande problema, porque quando a gente está falando no caso de autoinflação, talvez fique mais fácil de ver, porque o processo de inscrição, quando eu tenho um tributo já lançado, é mais rápido. Em eu lançar, eu preparar a declaração, informar, não pagar e ser executado, o processo é muito mais rápido do que o processo que vai para o CARF. No caso do CARF,
O contribuinte não sabe se ele deve ou não, até por isso que nasceu esse contencioso administrativo. A gente não chama de contencioso, a gente não fala de processo, fala de procedimento. O que é o procedimento administrativo? Ele tem como objetivo, ele tem como qualidade ou essência validação do auto de infração. E ele nasceu porque muitos dos autos de infração lançados na época, acho que o CARF vem de 60 e poucos também, eles eram ruins. Então, se eram ruins, o contribuinte não tinha acesso a não ser para o judiciário. E o judiciário tem que garantir, tem as consequências de honorários, né, que aquele decreto 025, enfim, que vai 20% do crédito. Então, no caso estadual, ele é arbitrado pelo fisco. Eu não tinha espaço para discutir um auto de infração. Então, criou-se o CARF para isso. E os processos do CARF arrastam-se por um período enorme, não sabendo se o auto é devido ou não. Então, veja, se eu estou vendendo um bem aqui e não sei se o débito é bom ou não, não há nada que prove facilmente, imagino que se é que há, eu não achei nenhuma decisão que fale sobre fraude a credores de matéria tributária, até porque, seguindo a própria jurisprudência e recurso, o texto do recurso repetitivo, lá eu só tenho a norma específica que trata sobre o artigo 185, que é fraude presumida. Aí vocês podem falar, bom, mas se não tem norma específica, vai a geral do Código Civil. Verdade, é uma excelente pergunta. Mas eu não vi nada, e em todos esses anos que eu tenho militado, eu nunca vi fraude a credores em matéria tributária. Tá? Mais alguma pergunta difícil? Porque a pergunta é simples, mas as respostas são sempre muito complicadas. Roberto, bom dia. Bom dia. Bom dia, Gisele Oliveira que está falando. Eu compartilho da mesma dúvida do colega Carlos Alberto com relação à contagem de prazos para decadência da antiga DIPJ e agora SCF, né? Tá. Você poderia comentar alguma coisa sobre isso, por gentileza? Tá, mas me ajuda eu posicionar um pouco mais a tua pergunta, porque esse tema é super amplo e se não tiver mais detalhes fica difícil de fazer o cálculo. Vamos lá. Com relação a retificações, então se você faz vamos colocar datas que eu acho que fica mais fácil aí para a gente falar. Tá então, bom. uma ECF ano base 2018 foi entregue em julho de 2019. Certo. Se essa ECF, porventura, precisar ser retificada, e vamos falar que agora ela foi retificada em fevereiro de 2020, como que funciona essa questão da decadência? Ela se inicia lá na entrega, que foi em julho de 2019, ela reabre por conta da correção, da retificação feita em fevereiro de 2020, como que fica isso? Tá bom, você fala decadência para fins pela ótica do contribuinte, exercício do seu direito, você fala pela ótica da fazenda, do cálculo para que ela faça a homologação ou não da compensação? Pela ótica da fazenda. Tá legal. Bom, o que acontece? Essa decisão que eu coloquei no começo talvez nos ajude. A partir do momento que eu dou ciência do fisco, é o momento que ele começa a contar prazo. Porque no artigo 150, eu não tenho esse corte. Ele fala, começará a contar a partir de 5... Eu tenho várias, aliás, em outras palavras, não posso ir para trás. Eu tenho vários artigos no CTN que falam sobre a questão do perecimento do direito. 156, 150, em ordem, né? Não todos, mas alguns. O artigo 150, parágrafo 4º, que fala sobre o lançamento, ele fala depois do 56, que ele fala da gestão do crédito tributário. Depois eu tenho o 173, que fala da regra geral da decadência de lançamento. Tá bom? Certo. Muito bem. Quando eu falo, o fisco só tem como saber a partir do momento que eu informo para ele ou ele vem a empresa por meio de um procedimento administrativo fiscal. Então, fora isso, ele não tem informação nenhuma, ele tem que lançar. E quando é que nasce o direito? A partir do momento que ele tem essa informação, no caso de declarações. Por isso que, como a norma não foi escrita dessa forma, por isso que é a minha pergunta, porque eu tenho a contagem do pagamento, depois a contagem na compensação, e a compensação é crédito anterior ao pagamento incorreto, né? No caso do fisco, como é que começa a contar prazo? Como essa matéria ela é controversa, porque não tem o problema da decadência, não é os 5 anos, é a partir do momento que eu determino que esse é o prazo certo. Sim, Porque essa é a maior dificuldade. Exatamente. E essa matéria é um estudo interessante de uns 10, 15 anos atrás, feito pelo Eurico. O doutoramento dele foi em matéria de decadência e prescrição, que era uma matéria que foi inexplorada.
E ele resolveu escrever o trabalho de doutoramento sobre isso. E ele pegou todas as hipóteses, pegou o CTN e listou acho que 16 ou 20 possibilidades entre decadência e prescrição. Por quê? Porque o Código Tributário, aí sim a gente tem que entender um pouco do contexto, e assim, Patrícia, né? Não. Gisele. Gisele, Isso. Aliás, Gisele, depois arruma teu nome, que tá Dora Lúcia. E aí, para a gente registrar a presença, fica ruim, tá? É mesmo? Vamos ficar aqui. Perfeito. Aí o que acontece? Quando fizeram o CTN, aí em função disso a gente começa a entender o problema. Não que a gente consiga entender a solução, porque a solução ela vai estar junto ao problema e a solução ela vai ser dada pela jurisprudência. E a jurisprudência nunca vai ser firme. Eu vou explicar. Quer dizer, eu vou comentar um pouco, né? Quando se fez o Código Tributário, o Rubens e Souza deve ter imaginado o seguinte: bom, em 66, 90% dos tributos, ou quase 100%, ou 90% dos tributos vão ser feitos por declaração. Eu vou no posto fiscal, pego meu livro, vou no posto fiscal, o fiscal carimba, eu pago lá. Isso é 66. Então temos que olhar Beatles, né? Não existia, o trabalho do fisco era pequeno, eram pouquíssimos tributos, não tinha piscofim, não tinha nada. Era aquele momento, junto o entendimento brasileiro, junto com a cópia de alguns sistemas, o francês, o italiano, enfim. E nesse modelo ele criou. Tanto é que eu não tinha esse conceito de eu fazer a autodeclaração. Tanto é que, se você olhar, o artigo 42 diz que a atividade de lançamento é atividade obrigatória e intransferível do fisco. Então, como é que fica? Se eu que declaro, como é que fica o que o fisco, o papel do fisco? Aí veio, depois de muita discussão, olha, não sei se eu tô, se você não entender, você para, eu volto um pouco. Eu estou tentando colocar um monte de peças nesse quebra-cabeça. Tentando trazer o panorama desde lá de trás da cabeça do legislador, né? Porque se a gente não entender esse monte de ferramenta que o fisco está tentando arrumar isso, a coisa não funciona. Aí ficava o seguinte: bom, eu declarei, o fisco não lançou, não tem que cobrar, passou, decaiu. Olha que loucura. Eu declarei, declarava imposto de renda, piscofins, etc. Tal, eu fazia a declaração não tinha fins de constituição de obrigação, logo o que eu fazia era um nada. Porque se o fisco não lançasse junto, então nada acontecia. Que é a base do artigo 142. Aí, se vocês lerem a Lei 9.430, vai dizer que a atividade do contribuinte ela é confissão de dívida. Olha, a 9.430, e tem algumas histórias passadas, mas esse é texto da 9.430 e de 96 para frente. Então, você imagina, de 66 a 96, né? Com esse problema nas costas. Por quê? Porque veio a jurisprudência tentando arrumar esse problema. Mas, aí, junto com isso, quando se pensou em decadência e prescrição, se pensou como regra geral o artigo 173.1. A exceção era o parágrafo 4º. Só que a exceção, como eu comentei, a exceção virou regra. Por quê? Porque como todos os tributos são por homologação, o que deveria ser a exceção absoluta, como tudo virou homologação, veja, até um detalhe, eu tenho 3 tipos de constituição de crédito tributário: por homologação, declaração, ofício, né? Homologação é tudo que a gente conhece, que é imposto de renda, contribuição, piscofins, ICMS, IPI, etc. tal, que é o que o contribuinte faz. Tem por declaração, que mais ou menos funcionaria no caso de TR, mostra o livro e o fisco olha, mas já tem algumas alterações. E por ofício, que são os tributos lá, os Profit Rank, que é os tributos reais, ou seja, é o IPTU, PVA, que o fisco já informa. Tanto que muda completamente o cálculo de decadência. Então, o que se criou? Criou o seguinte: olha, a contagem de prazo no caso dos tributos, que era a regra geral, que era por declaração, é o 173A. Excepcionalmente, pensando excepcionalmente no caso do contribuinte vir a fazer, né, por homologação, aí tem a homologação de fato, que é o papel do fisco de autuar, auditar e validar ou não, ou aquele por ulterior homologação, que é decurso de prazo, então não fez nada, decaiu. Ele fica lá no parágrafo 4º. Se quiser dar uma lida, você vai entender. E tem essa confusão toda. Então, poxa, se eu tenho essa confusão toda, como é que funciona para o fisco me autuar? Quando é que o fisco tem acesso a isso? Essa declaração, ela mostra o seguinte: a partir do momento que eu faço a declaração, é nesse momento que o fisco tem ciência, a partir desse momento que o fisco corre o prazo dos 5 anos para o fisco. Certo. Isso acontece. E tem uma outra lição, se você quiser, eu divido com você,
que era até um pouco mais complicado, eu fiquei com medo de tomar muito tempo para explicar as hipóteses, mas já que nós estamos aqui já num fórum mais fechado, assim, era 2003, você lembra, não sei se era da sua época, mas em 2001 nós tivemos aquela lei 8.200 que diferiu a correção monetária em 6 anos, né, 2093 até 96. Aí o que fizeram alguns contribuintes? Tomaram imediatamente tudo, foram autuados, então o que o cara fez? Ele retificou e tomou em 2006. Ele podia até tomar em 2006. Esse saldo de 2006, ele compensou até 96. Em 96, como eu podia contar em 10 anos, então ele pode compensar em 2006. Tá seguindo? Sim, estou. Tá legal. Aí o que aconteceu? Ele entrou com essa... Olha a confusão. É uma loucura, né? Você não olhar os fatos e falar, bom, como é que encaixa a norma aí? Que a norma não foi... Essa norma não encaixa nesse sistema maluco. Aí o que ele fez? Só uma pequena ressalva, perdão. Nessa ocasião em que você está comentando este exemplo, a decadência era 10 anos? Porque eu não peguei esse período. Só para eu entender aqui e entender a sua lógica. Okay. Era 10 anos, porque a contagem de prazo era assim, era o 150 e mais 173 combinados, o que veio a ser retirado pela Lei Complementar 118, que alterou isso, trouxe a decadência a partir do pagamento incorreto e também essas regras de fraude de execução que eu comentei. Bom, então o que aconteceu? Aí a empresa entrou com a ação para restituição de PIS/COFINS sobre ICMS e viu que essa compensação foi feita maior. Olha o problema. Então, eu estou falando de crédito de 96. E aí ele volta e retroage e pega aquele crédito todo. Por quê? Porque está dentro do período, fora do período decadencial. Uhum. Por quê? Porque eu ingressei com a ação, aí eu tenho a discussão de decadência e prescrição junto, 173, 174 juntos, mas eu tenho a questão da prescrição, porque eu retroajo 5 anos do ingresso da ação, e eu pego esse pedaço que eu tinha feito a compensação da lei complementar, da lei 8.200, decreto 332, lá no passado. Então, ou seja... E em cima disso fica aquela loucura, poxa, mas espera aí, eu estou falando, eu consegui dar vida a esse negócio até hoje. Mas tudo bem, isso é porque você tinha uma ação que retroagiu, sim, mas ele retroagiu num pedaço onde o que estava lá dentro era a compensação. Então, se eu estava em 2003, eu estou falando de uma compensação que aconteceu de um fato gerador de correção monetária de 96, entendeu? Ou seja, eu estou trazendo um monte de fatos, é o seguinte... A matéria de decadência e prescrição, ela não é uma matéria firme. Por quê? Porque se você ler sugestões de leitura, parágrafo 4º, e leia, depois a gente troca, tem textuado bastante, mas você tem que ler a combinação. Nesse caso de decadência, ser direito do fisco do contribuinte, nesse caso tem que olhar em perspectiva, pelo menos 3 normas complementares. Tá? Parágrafo 4º do artigo 150, o inciso 1º do artigo 173 e também o inciso 7º, se eu não me engano, do artigo 156, que fala sobre a extinção do crédito tributário. Com isso, você consegue andar um pouco. Mas o que acontece? O que é a jurisprudência? Jurisprudência, na verdade, é um problema que os tribunais têm que acertar de uma lei mal escrita. A jurisprudência, ela não é uma obra de arte, não é uma pintura, não é a Santa Ceia. Não é isso. Ela veio para tentar curar algumas falhas, né? Claro, ok. As normas realmente têm certas questões complicadas, porque o texto não diz a norma. Por exemplo, se você pegar, por exemplo, a Lei Complementar 95, que trata sobre a redação das leis, lá tem mesmo essa questão que a norma ela tem esse texto que seja usado para toda a comunidade, até porque ninguém pode... alegar o desconhecimento da lei. Então, é um problema sem solução. Por quê? Porque as normas tributárias envolvem valores absurdos, riscos enormes. O problema da significação linguística, porque se as palavras têm uma evolução de significação, então, o que eu coloquei no texto, eu tenho que ver à luz de uma série de cenários, então elas têm essa flexibilização em função de valores, do tempo, do espaço, porque você não vale, ela vale hoje algo, depois amanhã não vale nada, é uma confusão enorme. E em função disso, a gente tem que fazer a decisão na prática, a gente tem que chegar à conclusão de até que ponto eu tenho direito ou não, o fisco para lançar ou não. Entendeu? Exato. E a jurisprudência, o que ela faz? Ela tenta corrigir
essas incongruências de textos através de uma decisão. Seria ótimo, aí só uma consideração minha, uma liberdade aqui, de que uma vez que uma lei A se refere a um fato B que teve uma consequência C, ela nunca possa ser alterada e aí tem um seguinte caso, então tem lá, lei A, fato B, consequência C. Isso nunca poderia acontecer o seguinte, lei A, fato B, consequência D. Por quê? Porque se fato e lei são os mesmos e pressupõem um processo administrativo ou judiciário de profundo processo cognitivo de julgamento, eu nunca poderia ter outra consequência que não fosse uma consequência C. Sob pena de dizer que os julgadores estavam errados no primeiro fato, o que é inconcebível. E aí qual é a tese que se discute muito? Que é uma evolução jurisprudencial. Então eu fiz com mudou de opinião, e aí eu me baseio muito, né, a base dessa discussão é o subjetivismo, é o relativismo, né? Que é um tema muito interessante quando você coloca... eu estou me expandindo muito, porque imagino que eu tenho mais 10 minutos para a gente conversar bastante. Eu só estou tomando uma liberdade de investigar esse tema com bastante profundidade. Quando eu coloco os valores em perspectiva dessa discussão toda, o que acontece? Valores são relativos, mas são relativos a quê? Ao tempo e espaço, ou seja, hoje a gente acha uma coisa, amanhã acha outra. Esse é o problema. Toda vez que eu relativizo em função das categorias de tempo e espaço, que muitos é uma linha, o direito trabalha infelizmente nessa linha, e muito da filosofia pura, alguns filósofos trabalham, por exemplo, Kant trabalha muito nessa filosofia, na filosofia do direito, tenho também muito disso, que é Kelsen, que é um dos mais lidos na filosofia do direito, que entende que o direito está subordinado ao tempo e espaço, ou seja, se a partir do momento que mudam-se os autores, mudam-se os cenários, muda-se também, porque não existe o que na filosofia a gente chama de metafísica, a discussão sobre a essência, aquilo que é e nunca não poderá ser. Fazendo uma análise, uma correlação. Lógica clássica, ela trabalha com três elementos. O princípio da igualdade, não contradição e terceiro excluído. Igualdade que A igual a A, não contradição, A não pode ser B, e terceiro excluído que não pode ser outra coisa que não seja isso. Olha que problema. Você está me acompanhando? Sim, estou. Tá, olha que problema, olha que eu ponho o problema da lógica como forma de pensar, que eu tenho fato A, aliás, lei A, nosso exemplo, lei A, fato B, consequência C. Aí eu mudo, fica fato A, lei A, fato B, consequência D. Poxa, mas peraí, é mesmo a lei, mesmo o fato, eu tenho consequência C e D. Como é que A pode não ser A? Olhando pela lógica. Eu tenho A sendo B. Então, olha o problema que eu causo quando eu ponho na mesa essa questão do relativismo. Relativismo tudo pode. Então, você imagina, por exemplo, para quem gosta de ética, tudo pode ser. E se tudo pode ser, o que é? Nada é nada, vale qualquer coisa. Hoje eu mato, amanhã eu não mato, hoje eu beijo, amanhã eu sopro, tudo é possível. Esse é o problema dessa categorização da relatividade. A relativização de tudo coloca a gente nessa situação complicada, porque um cara não acha um negócio, outro acha outro, e aí o problema é da jurisprudência. A jurisprudência, se feita com ciência, profundidade, interesse genuíno de ciência, né? E aí a discussão... claro, aí você olha onde a gente pode ir nessa discussão. O voto de qualidade do físico que foi revogado, né? Que interessante, não sei se há estudo sobre isso. O meu aprendizado empírico sobre a hipótese que eu tive lá sustentando na Câmara Superior, às vezes que deu empate, tinha assim, divisão clara, contribuintes de um lado, físico do outro. Poxa, como é que pode em ciência eu ter metade de um lado que é físico, entendendo pela manutenção do alto, metade do lado que é contribuintes, entendendo pelo cancelamento? Peraí, nós estamos discutindo realmente ciência ou ideologia? Que o problema do relativismo, ela vai para a ideologia, a ideia, aquilo que abstratamente se constrói, que não está no plano nenhum e não tem nenhuma realidade. Esse é um problema sério da filosofia, a hora que eu trato do relativismo puro, entendeu? Sim. E, infelizmente, a nossa legislação, em vários quesitos, esse é um deles, assim como muitos outros, ela traz muita insegurança para a gente da área,
né, que está aí de impostos, financeiro, tributário. Então, acaba gerando uma insegurança gigantesca, né? Então, a pessoa vira para você e te faz uma pergunta, tá? Qual é o prazo decadencial dessa retificação pela ótica do fisco? Você fica até naquele impasse do que responder, né? Eu tomei uma puxão dele aqui, porque eu até me estendi demais. A agenda da ANEFAC está pesadíssima na utilização dos nossos participantes do Bolinha e Eugílio. Caros, peço milhões de desculpas. Mas essa reflexão mostra a dificuldade que é entendimento da conta de prazo, o problema daqui é a jurisprudência, enfim. Mas eu estou à tua disposição. Depois, se você quiser um pouco mais de ideia, meu contato está aí. A gente vai conversando. Gente, muito obrigado. Agradeço a paciência de todos. E mês que vem nos reencontramos novamente.